E aí, vamos falar um pouco sobre o narcisismo, os narcisistas. Essa é uma live breve, rapidinha. Acho que muita gente tem curiosidade de saber sobre isso. E aí, você já participou de algum bate-papo para falar sobre narcisistas? Assim que for chegando, a gente vai conversando. Eu sou Fernando Boto, minha formação para trabalhar com esse assunto, para me propor a responder questões contigo, né, com vocês que estão chegando aqui, não é só pelo fato de eu ter a formação enquanto psicólogo, tá? É por uma experiência de vida muito grande. Já me danei muito na mão de narcisistas. Joel, tudo bem? Jerônimo, Cláudia, estou entrando, Antônio. Gente, Regina, vamos conversar. Quem gosta de falar sobre esses assuntos, eu relaciono muito disso à prosperidade. Mas você já pode ir falando, já pode colocar suas perguntas sobre os narcisistas. Enquanto isso, eu já vou dando uns toques sobre algumas coisas, até para aquecer você, para falar um pouco sobre isso comigo. Posta aqui tuas perguntinhas aqui no TikTok, que eu quero conversar contigo sobre narcisistas. Aliás, você sabia que tem muitos tipos de narcisistas, mas basicamente tem dois que são super comuns, tá? Sabe aquele narcisista que é o que tem a grandiosidade bem à flor da pele? Então a gente chama isso de narcisista grandioso, tá? Então existe aquele, é bem fácil de reconhecer, ele tem esse senso de grandiosidade dele. É muito comum você encontrar em diversas situações assim, ele vai se mostrar, ele não tem medo de mostrar que ele é maior, que ele é superior, e muitos desses são vaidosos pra caramba, né? Oba, aqui é uma Padilha aqui, que tá chegando aqui nosso seguidor também. Gente, tô vendo aqui vocês entrando, já pode fazendo perguntinha sobre narcisistas, tá? Então assim, ó, primeira característica bem forte, todos os narcisistas, eles têm um grandioso senso de grandiosidade. Bom isso, né? Eles têm altíssimo senso de grandiosidade, eles se sentem superiores. Lembre-se que nem todo narcisista é assim, ele demonstra essa grandiosidade, alguns deles são meio encobertos. Tanto é que essa é uma classificação que alguns autores... No Brasil a gente não tem muitas publicações ainda sobre isso, mas já está entrando no jogo aqui, né, Maria, aqui alguns seguidores. Gente, dá um oizinho aqui, comenta, coloca a tua dúvida sobre os narcisistas. Veja, o que decorre dele sentir-se grande, superior, mais inteligente? Ele quer ser tratado com distinção, tá? Então, assim, o narcisista, ele quer ser tratado... Oi, Ricardo. Oi, Maria, tudo bem? Vão dando um alôzinho aqui. Oi, Miriam. Tudo jóia? Aqui os seguidores estão chegando com a gente, que bom. Posta aqui o que você quer saber de narcisistas. Veja, então, pelo fato das pessoas narcisistas terem esse senso de grandiosidade, elas esperam ser tratadas como tal. Então elas já esperam, elas lutam por isso, tá? Elas vão buscar esse tipo de atenção. Bom, e elas têm umas questões que eles precisam, portanto, receber constantemente confirmação das pessoas de que eles são realmente grandiosos. Então os narcisistas, eles estão o tempo todo buscando esse tipo de atenção. Tá? A Elzinha também. Gente, pode postar aqui, se você gosta também, se gosta desse assunto, me segue quem curte esse tipo de conhecimento, que eu trabalho muito a questão de prosperidade, esse é o livro que eu escrevi aqui, né? Então, vai participando com a gente, tá? Bom, o que o narcisista vai sugar? Ele vai exigir feedbacks positivos. Então, é uma exigência, né? Ele quer ter o tempo todo a admiração das pessoas, ele precisa, se alimenta disso. Mas ele já não tem um senso de grandiosidade? Veja, se ele acreditasse nisso lá dentro, ele não precisaria da confirmação das pessoas, tá? Eu vou conferindo aqui, quem postar uma perguntinha aqui, me avisa que a gente vai colocando, né? Tudo bem, Lali? Tô dando oi pro pessoal que vai entrando aqui, que já é seguidor, que não vem, segue, dá um oizinho. E me diga, se você já se relacionou ou se relaciona com alguém que você não precisa dizer quem que é, né? Mas você pode me contar alguma coisinha que eu vou comentar contigo. Vou discutir mais uns assuntos. Então lembre-se, o senso de grandiosidade, essa pessoa ela quer reconhecimento por meio de feedbacks positivos, de admiração. Por quê? Porque a autoestima do narcisista é super abalada, é toda detonada, então ele precisa o tempo todo desse feedback exterior, tá? Veja, ele também tem muitos comportamentos que são ditos... Oi, Sueli, tudo bem?
que são autocentrados. Então você vai ver muitos comportamentos, aquele egocentrismo, né? Eles são muito egocêntricos. Então os narcisistas, eles têm essa característica que estão tentando sempre demonstrar esses atos deles que são centrados neles mesmos, né? A Maria também, Maria Estela também, tudo bem, gente? Quem gosta do tema, discute, não deixa de fazer a sua pergunta, tá? Eu quero a interação de vocês aí, tá? Tem pessoas que também, narcisistas, que eles têm não é que tem, todos eles possuem uma percepção exagerada do próprio alto valor. Então, assim, o senso de grandiosidade deles não é ser apenas, eu me sinto melhor, mais inteligente, mas é que é um senso falso, porque ele, no íntimo, ele não acredita em si mesmo. No íntimo, o narcisista, ele duvida de si mesmo. No íntimo, ele tem um tremendo sentimento de inferioridade, né? Aliás, uma pergunta que eu recebi foi se os narcisistas sofrem algum tipo de trauma na infância, por isso que eles se tornam narcisistas. Bom, vou falar para vocês não só com base nos conhecimentos da psicologia, mas nos conhecimentos com base em artigos científicos sérios que explicam, que tratam desse assunto. A questão é assim, ó, não há uma compreensão plena de como é que funciona o narcisismo, exatamente, assim, como é que é a origem dele, não o funcionamento apenas, né? Oi Marina, tudo bem? Gente, estou tentando dar um exemplo assim para alguns, mas às vezes passa, tá? Mas posta aqui teu comentário que eu vou entrar no assunto com vocês. Veja, existem as características genéticas? Sim, podem haver. Sabe por quê? Porque os narcisistas, eles muitas vezes têm um quê de impulsividade, de agressividade, principalmente quando eles não sofrem, quando eles sofrem aquelas rejeições, aquelas coisas, eles se tornam, muitos deles, agressivos, né? Então, por isso que muitos narcisistas podem, por questão genética, por exemplo, ter alguns tipos de desregulações hormonais, por exemplo, a testosterona, um excesso dela está relacionado à agressividade, então isso pode favorecer, assim como de alguns neurotransmissores relacionados principalmente à dopamina e assim por diante. Então pode haver algum componente genético? Sim, eu acredito que há componentes genéticos que favorecem. Oba, obrigado pelo carinho. E lembra de comentar, nem que seja só um oi. Aliás, só pela curiosidade, da onde que você é? Pelo menos escreve para mim a cidade, porque isso me ajuda, dá uma sensação de que eu estou interagindo com alguém, que eu não estou falando só com inteligência artificial, eu quero falar com gente, senão não tinha entrado aqui. Me conta de que cidade que você é, né? Eu estou falando hoje a partir de Curitiba. Tá? Então, às vezes eu estou em São Paulo, tive no final de semana lá em Salvador, né, na Bahia, em Feira de Santana. Então, tem alguém aí também desses lugares, interior do Paraná também, né? Diga para mim de que cidade que você é. Tentei conscientizar meu marido, narcisista, do transtorno dele, mas é perda de tempo. Então, olha só, é difícil mesmo, tá? A minha experiência, eu falei em primeiro lugar que é possível que alguns deles tenham sofrido sim trauma ao Paraná, né? Tenham sofrido trauma de infância, sim, mas isso não é justificativa para eles, sabe? Assim, ajuda a gente a compreender, porque qual que é a maior arma que você tem para você lidar com isso? É informação. Veja, é difícil um narcisista... Oi Maria, você é de Lorena, né? Já dei hoje, a seguidora também, né? Que legal. E então a gente tem os narcisistas que eles não costumam ter grandes mudanças, porque a questão da personalidade é muito ligada a características que eles não conseguem deixar de ser. Quando o narcisista ele tá legal, ele tá tranquilo, tá? Ele tá bem, ele tá estimulado, é comum que ele mostre o melhor lado dele e dela. Tá? As pessoas gostam muito de falar de mulheres narcisistas, já reparou? Porque por causa da beleza, da sedução, etc. Mas eu posso dizer assim, que na minha prática clínica, né, na parte da psicologia, sabe o que é mais comum? É encontrar homens. Eu vejo que é muito mais comum, né? Deixa eu fixar aqui o teu outro comentário aqui, né? Ele aceitou que é narcisista e está tomando medicação e não muda nada. Veja, pode ser realmente que a mudança ela é muito difícil. Os aconselhamentos que a gente dá, né, o narcisista oculto, isso, que na verdade, então deixa eu contar para as pessoas aqui, então, o narcisista oculto é diferente desse, que é esse mais explícito, né? E quando você tem um transtorno da personalidade narcisista, já é uma característica mais da doença mesmo, tá? Assim, doença não é um nome
adequado, né? Mas é para as pessoas entenderem, o transtorno que é o termo mais correto, né? O culto, ele não tem necessariamente essa necessidade de se mostrar que ele é maior, etc e tal, mas ele acredita nisso. E ele acaba muitas vezes fazendo o que a gente chama de gaslighting. Gaslighting é um termo que se utiliza para dizer que ele deprecia as pessoas. Para traços de psicopatia, eu diria assim, as pessoas que têm traços de psicopatas são aquelas que são psicopatas que têm traços de narcisistas, tá? Veja, gente, todo mundo tem alguns entendimentos que há uma escala do narcisismo, que todo mundo tem até uma faixa que é adequada socialmente, a partir de um certo ponto passa a não ser tão adequado e a partir de um ponto mais extremo passa a ser um transtorno. Tá? Então existe uma espécie de uma intensidade. De modo geral, conviver com o narcisista é uma coisa que não há saída, não há solução. Quando se identifica, é uma taxa de sofrimento que a gente acaba tendo. Né? Olha só um comentário aqui, né, da Mona Lisa. O narcisista coloca a família dele para se aproximar de você, né? Mesmo você fazendo a pedra branca, eu queria só, se puder me explicar o que é a tal da pedra branca, né? Mas ele coloca a família perto de você, sim, porque assim, quando ele tem, vamos supor o seguinte, vamos lá, o cara se apaixonou por você, cara, se ele se apaixonou por você, é possível que o narcisista, como ele é muito sedutor, ele precisa de você como um troféu, ele precisa exibir você, só que uma hora que ele te tem, ele passa a desfazer teus vínculos, ele passa a enfraquecer a tua relação com a tua família, etc. Para quê? Para ele se vitimizando, como acontece muito no narcisista oculto, né? Ou no encoberto, que é a mesma coisa. Esse estilo de narcisista, ele passa a se vitimizar, ele às vezes finge doença, muito comum. Tá? E veja, ele passa a interpretar coisas e ele se mostra muito triste, muito mal, tudo acontece de ruim para ele. Repare que nos ex-relacionamentos tem isso. Sim, é possível que ele utilize uma aproximação trazendo a família dele para encantar, seduzir. Isso é manipulação. Muitas vezes ele traz, não é? Pessoas começam a fazer coisas em nome dele que nem percebem. E às vezes ele faz você se sentir culpado por coisas que ele mesmo deu conta. Tem uma autora americana que eu estava lendo esses dias, que ela conta uma história que eu achei bem interessante. Assim, eu já vi alguma coisa parecida em consultório, que a pessoa pegou no cônjuge mensagens comprometedoras. Daí eu sei que a pessoa se revoltou e disse: o que é isso, invadindo minha privacidade, etc. Fez a outra pessoa se sentir culpada e mal por ter descoberto que ela não tinha aquela parceria e fidelidade. Na historinha ela perdoou essa outra pessoa, o cônjuge, né? E depois acabou que a cena naturalmente se repetiu, porque os narcisistas não conseguem deixar de ser narcisistas, até onde eu percebo esse assunto, né? Veja, bom, minha única vitória é que não mudei minha personalidade de forma alguma, mas estou exausta. Assim, ó, o narcisista, quando ele busca terapia, vamos lá, isso é um ponto interessante que você falou aqui agora há pouco, né? Eles buscam terapia, muitas vezes assim, o de grandiosidade normalmente busca diferente do oculto. Vamos falar do oculto, que o oculto às vezes se vitimiza, se faz... É muito comum que essas pessoas em algum momento tomem uma porrada firme na vida. Veja, o narcisista oculto, como ele tem uma característica mais de ele ocultar que ele é um narcisista, ele às vezes até se parece um pouquinho tímido, mas sempre muito sedutor, sabe? É muito comum que ele, em algum momento, ele faça tem um quadro depressivo, ele começa a ter uma melancolia, e aí nesse momento às vezes ele busca terapia. Veja, não é para tratar o narcisismo, veja, para tratar o sofrimento que ele está tendo, porque quando entra na questão mais da dinâmica da estabilidade, a personalidade retoma o seu comportamento basal, né? Não sei, é um termo que não é muito correto, tá? Mas ele retorna àquela linha de base de comportamento. Então, veja, eu entendi, né, que quando a gente está num relacionamento afetivo, um casamento, um namoro com uma pessoa narcisista, uma vez diagnosticado, tem que se colocar, né, as questões de conversar sobre isso, mostrar, tentar apontar, e você busca um cuidado, uma atenção, para a relação ter uma comunicação mais próxima. Mas, veja, eu não consigo enxergar muito essa questão de um relacionamento prosperar. Eu acho bastante difícil, sabe?
eu recomendaria que você fizesse a terapia, em vez de apenas acreditar na mudança da outra pessoa, sabe? Porque você precisa também evoluir, crescer. Porque eu já vi que se você está exausta, ouça o que você está dizendo. Você está em burnout, né? Assim, não é uma situação de burnout, mas assim, queimado, pô, exausto. Exausto a gente joga. E o relacionamento com o narcisista, ele faz isso com a gente. Por que a gente mantém esses relacionamentos? Isso é uma coisa que eu acho que é legal você pensar, levar para terapia, sabe? Ter uma oportunidade, vai buscar. Por que eu permaneço em algo que me faz sofrer? O que me impede? O que me manteve conectado? Que tipo de aberturas que eu dei para que eu pudesse ser, né, para que eu pudesse passar por isso, né, por essas dores? E assim, o que faz mentoria e olha só, veja só, você colocou ali, o teu nome é ninguém, né? Borderline, ok. Então assim, ó, eu ganhei uma rosinha, obrigado. Olha só, que legal. Quem tá chegando agora, faz a perguntinha, tá? Aqui, Elizabeth, ótimo. Beth, então assim, ó, o borderline, ele tem uma questão que é muito mais desafiadora, tá? Por quê? Porque o borderline, quando eu mostro assim, ó a capa do meu livro que eu não lancei ainda, né? Não tem um monte de colorido. O borderline é como se ele visse isso aqui 5 vezes mais colorido que as outras pessoas. Veja, tanto as cores para o lado bom quanto para o lado que também não é bom. O borderline ele tende a ter uma intensidade emocional que é assim, quando tá bem, explosão de alegria, criatividade, eloquência, uma coisa maravilhosa. Só que quando não tá bem, parece que vem tudo, vem tudo abaixo. E o borderline, quando ele faz as besteiras dele, porque todo mundo faz, né? Mas quando o borderline, só pra gente lembrar assim, né, quem tá acompanhando assim, o borderline, ele acaba tendo uma vida muito pautada por decisões emocionais, tende a se entregar para processos emocionais, a ser muito manipulado, às vezes porque ele tende a ser mais impulsivo, a tomar muitas decisões com base nisso. Há situações que, como todas as pessoas, manipulam, mas como para o borderline, às vezes é um pouco mais, as questões, os medos, os enfrentamentos são mais desafiadores, é mais comum também, às vezes, trabalhar isso daqui, né? E você sabe do que afirma, tá dando palminhas para mim, querida. Poxa, que legal. Mas assim, ó, Elizabeth, você está colocando questões assim que está enriquecendo muito para a gente essa discussão. E eu imagino que a gente tendo essa oportunidade de falar sobre isso, a gente está ajudando outras pessoas também. Então, super legal. Obrigado por essa interação. É bem mais legal falar com gente do que ficar falando, né? Só para uma câmera assim que está aberta, né? Então, o que acontece? O borderline ele sofre mais. E o pior é o seguinte, que como num relacionamento com uma pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista, que veja, não é só um narcisista e tal, porque a gente adora chamar de narcisista quem a gente odeia, né? Que a pessoa um pouquinho orgulhosa, vaidosa, é narcisista. Não é bem assim, né? Mas vamos lá. O transtorno, uma pessoa que tem o transtorno narcisista, essa pessoa com alguém que se relaciona com alguém que é borderline, tende a ter muito mais dificuldade, tá? Porque, na realidade, imagina o narcisista encoberto, ele se vitimiza, etc., vai fazer você se sentir culpado em alguns momentos. Você é border, puxa, o border sofre aquele troço 10 vezes mais do que uma pessoa que não é border normalmente sofre. Então é por isso que é duro. Exatamente, somos muito emocionais, né? E até está ajudando a gente aqui, Elizabeth, para, né, contar que assim que a pessoa que se relaciona já foi diagnosticada, né? E assim, por isso que é legal, leva essas questões para a tua terapia, né? Tenta entender um pouco mais, assim, porque vai dar certo o nosso relacionamento? Isso ninguém tem essa resposta. Isso é só vivendo, porque tem muita gente que às vezes, é impossível relacionar. Claro que não é impossível, mas tem alguns relacionamentos que a gente dá conta, outros que não. Veja, você pode se relacionar com alguém que tem algum tipo de defeito, vamos dizer assim, né? Que é terrível, insuportável para você, impossível de conviver. Mas, de repente, para outra pessoa, não. Ela tem outro tipo de questão. Então, cada um tem um jeitinho, tem uma relação, né? Veja, é muito comum que a gente trabalha com uma questão dos narcisistas terem também, então, esse senso de grandiosidade, necessidade de validação e aprovação constante, ansiedade, eles costumam ser muito impulsivos. Quando recebe crítica, cara, dê um feedback crítico para um feedback. Nossa senhora, você vai ver
especialmente se você fizer isso em público. Se você fizer isso diante de outras pessoas, você vai ver como isso funciona. E, enfim, né, a gente tem muitas questões, e eu destaco a manipulação que eles fazem, necessidade de atenção, e assim, é claro, né, que se você puder, tenta compreender isso melhor. Outros relacionamentos narcisistas, quando a gente identifica, a melhor arma que você tem sobre isso é informação. Lembra disso. Estuda sobre o assunto, lê, faz terapia, vai procurar conhecimento, pergunte, tenta entender. Isso vai ajudar você a tomar as melhores decisões, tá? Você falou da promiscuidade dele também, tá? Ok, isso também faz parte de vício. Todas as pessoas que têm vício são pessoas que enfrentam questões relacionadas aos narcisistas. Porque toda pessoa que tem um tipo de vício, um adicto, seja no jogo, seja no sexo, seja no que for, essa pessoa está buscando o quê? O privilégio dela ser especial em detrimento dos demais, né? Mas, gente, que bom que se estuda, faz terapia, toma suas decisões, Beth. E o pessoal que estava aí com a gente, pô, obrigado pelo carinho, eu recebi tanto coraçãozinho hoje, e muitos likes aqui de vocês, super legal. Eu vou ter outro momento, mas agora, 6h15, eu já tenho que ir para os meus outros compromissos de hoje, porque a noite de Curitiba está muito bonita, apesar de chuvosa, tá ótima para a gente aproveitar. Espero que vocês fiquem bem, gente. Eu desejo estar logo com vocês, a gente vai estar junto de novo em breve, tá? Um abração, beijão, obrigado por todo mundo que participou, que contou da cidade de vocês são. Um beijo, um abraço bem grande para vocês. Aproveite a sexta-feira. E vamos para frente, em breve estamos juntos de novo. Beijo, abraço e até mais.